Então, pessoal, hoje eu vou fazer continuando a nossa estrutura aqui de rig, eu vou fazer o inverse foot, que a gente chama, que é a estrutura de esqueleto do pé e o IK, né, para mover o pé para um controlador na base. Na verdade, mover o pé e a perna, né, a partir da base do pé, digamos assim, do calcanhar. Tá, então nós vamos construir aqui, vamos mudar aqui para animation, construir aqui uma estrutura de ossos, tá? Skeleton Joint Tool. Vou clicar mais ou menos aqui, né, na região do quadril, outro aqui no joelho, depois seguir aqui no calcanhar, tá? Vou botar aqui onde seria aqui os dedos, no começo dos dedos, por exemplo, né? E também outro para finalizar, tá? Aperto Enter para matar. Então aqui eu tenho um osso da coxa, um osso da, vamos chamar de canela, tá? Um osso da parte principal do pé e um outro dos dedos. Agora o que eu vou fazer, quer dizer, antes eu vou criar um layer aqui e isolar esses caras para facilitar a visualização, né? Então eu vou selecionar, criar um novo layer, vou chamar ele de model, qualquer coisa que vocês quiserem. Vou adicionar botão direito, selecionei a malha, Add Select Objects, adicionei para isso aqui, vou clicar em referência. Tá? Vai ficar um pouquinho mais... Bom, era para ficar escondidinho, não ficou, então a gente pode colocar ele no modo X-Ray aqui para facilitar a vida. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o IK, eu vou criar um IK para a perna e um IK para o pé, tá? Então, lembrando como é que eu faço, eu vou em Skeleton, IK Handle Tool, vou abrir a caixinha de opções e vou usar IK RP Solver. Cliquei aqui na base da minha hierarquia e aqui na região do calcanhar, eu tenho meu primeiro IK. Se eu mover, ele vai fazer esse tipo de movimento. Mas o pé ele ainda está duro, né? Então eu vou fazer um IK agora para o pé, tá? IK Handle Tool, cliquei aqui e está lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar, na verdade existem várias maneiras de fazer isso. Eu vou criar uma estrutura com nulos, que pode ser que fique mais simples de entender, mas eu posso depois fazer uma estrutura com uma cadeia de ossos também, tá? Então eu vou criar aqui um nulo, ou um locator, né, melhor dizendo, aqui no Maya é o locator, né? Criar um locator. Eu vou criar um nulo, que vai ser a minha base aqui do pé, tá? Posso até renomear ele para esse locator 1 aqui, eu vou botar base pé null. Tá? Eu estou falando de chama de nulo porque, na verdade, eu trabalho bastante com o XSC também, né? Vou botar aqui locator. Locator, pronto. Vou duplicar ele, Ctrl D. Vou botar ele aqui na ponta do pé, tá? Então vou chamar esse aqui de pontapé locator. E vou criar um locator que eu vou posicionar exatamente aqui na dobra do pé, tá? Então selecionei, Ctrl D. E agora eu vou dar um snap de ponto, tá? XCV, V é snap de ponto. Um snap bem aqui. E aí a gente vai descobrir depois, ó, que minha cadeia de ossos está no centro. Poderia ter mudado antes, como eu não fiz. Vou fazer agora, tá? Selecionar todo mundo. Selecionar aqui a minha cadeia de ossos e vou
mover para cá. Pronto. É uma questão de escala aqui, mas não vou mexer nisso não. Então eu tenho esse cara na base do pé, esse cara aqui na ponta, esse nulo, né, ou esse locator eu coloquei exatamente ali nesse osso, né, nessa junta, e vou duplicar ele. Esse cara eu vou chamar de meio do pé. E vou duplicar e vou chamar ele de dobra dedos. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma estrutura hierárquica, tá? Deixa eu selecionar só esses caras aqui. Eu vou criar uma estrutura hierárquica. Vou diminuir a escala deles. E dar um freeze aqui, transformation. Cadê freeze, modify, freeze transformations. O nulo não deixa fazer isso, então vou deixar aqui assim, acho que não vai ter problema não. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estrutura hierárquica disso, ou seja, esse cara vai ser o pai de todo mundo. Então eu selecionei ele, selecionei... deixa eu ver se a ordem é essa. Não, ao contrário. Eu vou selecionar esses caras aqui, que vão ser filhos desse. Né? Aí eu dou o parent, edit parent, ou P, tecla de atalho. Esse cara vai ser filho desse. Então seleciono o filho, seleciono o pai, atalho P. Tá? Então no que eu mover esse cara, ele vai mover toda a hierarquia. No que eu mover esse, ele move o outro. Ou melhor, se eu girar, ele gira esses caras. E esses caras aqui estão livres, né? Que são os filhos. Qual é o ponto? Vamos voltar aqui na minha estrutura. Cadê o IK? O IK ficou, droga. Vamos fazer o IK de novo, então. Esse IK daqui, ó, ele vai ser controlado pelo meio do pé, tá? Ou seja, se eu mover o meio do pé, ele vai mover o IK, e se eu girar o meio do pé, ele vai girar o IK, ele vai levar o IK também, né? Não vai girar porque o IK não rotaciona, né? Ele rotaciona, mas não tem influência nenhuma. Mas ele vai girar esse IK reposicionando ele, tá? O IK geralmente, quando a gente anima um IK, a gente anima ele por posição. Para fazer o constraint, eu seleciono o objeto que eu quero que comande essa relação, seleciono depois o IK, no caso aqui eu vou em constraint, como eu quero tanto a influência de posição e de rotação, eu vou escolher a opção parent. Vou abrir a caixa de opções, deixar o offset marcado, né, para ele não juntar esses pontos, e vou adicionar. Então, ó, no que eu movo esse cara, ele vai mover o IK junto, né, ó. Esse cara está indo junto. No que eu rotaciono, tá, ele vai levar por rotação o IK também, tá? Rotaciona, mas está seguindo para lá. É óbvio que, nesse caso, esse controle do meio do pé, ele está solto ainda, não está fazendo muito sentido, tá? O próximo passo eu vou pegar esse IKzinho da ponta e vou fazer um constraint com esse dobra-dedos, tá? Então, seleciono o dobra-dedos, seleciono o segundo IK e vou fazer o constraint parent também. Constraint parent. Agora o dobra-dedos, se eu mover, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer o dedinho do pé girar. E aí qual é o barato? Como esses dois caras são filhos da ponta do pé, se eu girar a ponta do pé, ele vai levar os dois. Se eu pegar a base, que é o pai de todo mundo, e mover, ele vai mover o meu pé. Se eu girar, ele também vai girar. Tá? Então eu tenho aqui um IK, o famoso IK inverse foot, né? Ou seja, eu tenho tanto rotação
translação, tá? Posso selecionar a ponta do pé e assim sucessivamente. Para não ficar tão feio, uma coisa que a gente costuma fazer é criar controladores a partir de curvas, no mais especificamente, né? Em outros softwares tem outras formas também interessantes para se criar controladores. Aqui eu vou criar, a partir de curva, vou criar um círculo, tá? Só para a gente concluir. Um círculozinho. Ó, criei o círculo. Esse círculo aqui, eu vou dar um snap de ponto ali, nesse cara aqui. Tá? Então ele está na mesma posição. Ele está grande. Como eu não quero alterar a escala, eu poderia mexer aqui e dar um freeze, mas como eu não quero fazer isso, eu vou selecionar os pontos, tá? E vou diminuir a escala aqui. E posso mover também esses caras um pouquinho para lá. Enfim, posso brincar com os pontos, alterar a forma dessa curva, tá? Para fechar, eu vou duplicar isso aqui. Vou mover para a ponta aqui, para a pontinha do pé. Opa! Ó, movi, snap de ponta, ali. Vou acertar os pontos, né, aqui. Alterar a escala. Tá bom assim, né? E o que eu vou fazer? Esse cara aqui vai ser filho deste, P. Esse cara, filho desse, P. Poderia criar umas curvas aqui, mas eu posso, por exemplo, nesse controlador, para a gente deixar para a próxima aula, na verdade, eu posso criar controles para, enfim, 2 sliders para controlar a rotação, tanto do locator. Cadê? Tanto desse locator meio do pé quanto dobra-dedos, tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Deixa eu ver, seleciono esse cara, depois eu seleciono esse, skin, line skin, smooth skin. O que quebrou? Aqui, hierarquia. Ah, pera aí. Esse cara é filho desse. P. Tá? Como não tinha osso ali, né, ele não fez direito a parada. Eu vou deletar aqui, quer dizer, ele fez direito, mas como não tinha osso, ele... Então, ó, movi. Tá? Aqui também em cima não vai funcionar direito, desse jeito que tá, né? Mas só pra gente ter uma ideia do funcionamento do inverse foot. Vou dobrar aqui a pontinha do pé. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender isso, tá bom? Na aula seguinte a gente duplica esse cara e faz os controladores do pé. Ok? É isso. Um abraço e até a próxima.